pessoal, eu acho que a gente chegou em acho que depois da aula de Select, essa é uma das aulas mais aguardadas, que nós vamos aprender o que são os joins, né? Como que eu junto tabelas, como que eu junto informações SQL Server que está espalhado dentro do meu banco de dados em diversas tabelas. Então, seja muito bem-vindo à nossa aula de joins. Então, bora lá, galera, para a nossa aula exatamente level up. Então, agora vocês vão dar um improve no conhecimento de vocês, porque a gente vai aprender um assunto que é super importante, que são os joins, certo? Então, nós temos diversos tipos de joins. Como eu falei na introdução, o join ele serve para você fazer transações, consultar, trabalhar com registros de diversas tabelas. Então, você vai cruzar uma tabela com uma outra tabela através dos nossos campos chaves. Ai, não sei o que é campo chave. Gente, tá tudo no curso de modelagem de dados. Eu até aconselho vocês que se vocês não assistiram, não fizeram esse curso de modelagem de dados, então volta lá e estuda para vocês entenderem um pouquinho melhor esses conceitos, porque se eu ficar repetindo todos esses conceitos aqui, vai ficar gigante meu vídeo e também vai ficar bem repetitivo. Isso não é legal. Então, aqui a gente vai focar na parte de código, como que eu utilizo o join no SQL Server, tá? Mas aí toda a explicação de como que a gente faz isso, a parte mais estrutural e conceitual que vai te dar base para você trabalhar bem com essa linguagem, você tem que assistir o primeiro curso que é o de modelagem, combinado? Então vamos lá. Então o join, como eu falei, vai cruzar uma tabela com a outra. De que forma, tá? Imagina, é teoria dos conjuntos, né? Se você gosta, se você estudou teoria dos conjuntos na escola, eu não estudei, porque não tive boas aulas na escola de matemática, né, de lógica, nada disso, mas na faculdade eu estudei, então tem um pouquinho de conhecimento e embasamento para falar sobre isso. Mas vamos lá, teoria dos conjuntos é assim, você tem vários conjuntos e como esses conjuntos, eles, né, se relacionam entre si. Aqui no join, a gente tem o join mais famoso do mundo, que é o inner join. Então o nome já diz tudo. Gente, o que eu gosto da SQL, que é assim, se você sabe um pouquinho de inglês, assim, é muito intuitivo, é muito, muito, muito intuitivo. Então inner join, né, aquela junção de dois ou mais conjuntos. Então, aqui a gente só tem dois conjuntos, conjunto A e conjunto B, que a gente pode falar que pode ser uma tabela A e a nossa tabela B. Então, o inner join, quando você dá um inner join para juntar essas duas tabelas, ele vai juntar somente o que existe em comum entre os dois conjuntos, em comum entre as duas tabelas. Ai, tava olhando aqui porque eu pensei que eu tava gravando. Graças a Deus, assim. O que existe em comum entre as duas tabelas. Então, a gente vai pegar tudo que existe na tabela A, que também existe na tabela B. Então, o que existe só na tabela A não vai entrar, o que existe só na tabela B não vai entrar, mas o que existe nas duas vai entrar. Vamos ver como que a gente faz isso em código? Bora lá. Aqui no código dos nossos joins, a gente tem a nossa tabela de cliente, que está oh meu Deus, de novo. A nossa tabela de clientes, que está normalizada, bem linda, maravilhosa, né? Então, aqui a gente tem todos os nossos clientes do nosso e-commerce e nós temos a tabela que contém os e-mails desses clientes, que tá aqui. Como que eu pego o nome do cliente, o CPF e o e-mail? Como que eu junto as informações dessas tabelas? Através do nosso campo-chave. Qual que é o nosso campo-chave? Nosso campo em comum entre as duas tabelas, o ID do cliente, tá? Então, eu venho aqui e pego todo mundo que está na tabela de cliente e que também está na tabela de e-mail. Então, eu uso, o inner join. Então, eu vou pegar, selecionar tudo que tá ali na minha tabela de cliente. Então, eu pego a minha tabela TB cliente, dou um alias para ela, que é esse CLI, já expliquei sobre alias também. Aí, eu vou falar que vindo da minha tabela de cliente, eu quero CPF. Vindo da minha tabela de cliente, que é o alias CLI, eu quero o nome. E agora, vindo da minha tabela de e-mail, eu quero o e-mail dessas pessoas. Então, eu vou falar inner join, a tabela que eu tô dando join, e qual que é a chave de relacionamento entre essas duas tabelas. Então, bora lá. Selecionei, então agora eu trouxe, eu trouxe o Kiko, Seu Madruga e os e-mails que eles possuem.
Eu tenho mais clientes do que esses. E você pode perceber que eu repeti o seu Madruga 2 vezes. Por quê? Porque o seu Madruga tem 2 e-mails. Então, ele trouxe o que tem aqui e o que tem aqui, tá? Então, eu não trouxe a Chiquinha. Por que que eu não trouxe a Chiquinha, galera? Porque a Chiquinha não tem e-mail. Então, eu só vou trazer no Inner Joy aquilo que existe em comum entre as duas tabelas. Se eu não tenho, eu não trago. Entenderam? O Inner Joy? Inner Joy é o que tem aqui, juntou. Agora, a gente vai para os outros joins, que a gente tem o Full Join, Left Join e Right Join. Então, assim, é simples também de entender esses conceitos. O Left Join é assim, você tem a sua tabela que está na esquerda, left, que é a que aparece primeiro, né? Então, a gente conta como esquerda a ordem que aquela tabela vai aparecer e a sua tabela que aparece depois, que é a tabela da direita. Então, o Left Join ele vai pegar tudo que existe na sua primeira tabela, na sua tabela da esquerda, e se esse campo existir na tabela da direita, ele traz também. Mas se não existir, não impede de ele trazer todos os registros da tabela da esquerda. Tá um pouquinho confuso? Vamos ver na prática. Vai ficar mais fácil para vocês entenderem. Vamos lá agora, utilizando o nosso left join. Então, eu venho aqui, eu troco de inner para left. E eu tenho toque, eu gosto de deixar em maiúsculo. Então, eu venho aqui, inner para left. Olha como que ele trouxe. Ele trouxe todos os registros que eu tenho na minha tabela de cliente. Então, ele trouxe a Chiquinha. Só que a Chiquinha não tem e-mail. Ele trouxe no meu retorno, porém o e-mail dela está como null. Se eu quiser deixar mais bonitinho, eu uso o distinct, né? Que a gente já aprendeu lá nas aulas anteriores o que é o distinct. Então, eu vou dar um distinct aqui para ele não ficar repetindo valores. Então, ele traz a Chiquinha só uma vez, ó. Mas aí o seu Madruga ele traz 2 vezes porque os valores não são repetidos, né? Nós temos 2 e-mails diferentes para o seu Madruga. Então, vocês entenderam? O Right Join, ele é a mesma coisa, tá? Quando a gente fala de Right Join, ele vai trazer tudo que tem na minha tabela da esquerda. Então, nesse exemplo aqui, é como se a tabela da esquerda fosse o e-mail. Então, todo mundo que tem e-mail, ele não precisa estar aqui. A gente criou a integridade referencial no nosso banco de dados, né? Ah, o que é isso? Volta lá que vocês vão entender. A gente deixou organizado, então não teremos situações nesse caso, tá? E sendo muito sincera, a gente não usa muito Right Join, mas aqui é assim, ó. A gente vai trazer todo mundo que tá aqui na tabela da esquerda, independente se ele está ou não na tabela. Tudo que tá aqui na tabela da direita, meu Deus, me senti dirigindo agora, onde eu confundo esquerda com direita. É super normal. Mas assim, ai que besta. Mas aqui ele vai trazer todo mundo que está na tabela da direita e que independente se ele está ou não na tabela da esquerda, não importa, tá? Quando a gente usa o Right Join. Mas eu confesso para vocês que eu trabalho o quê? 17 anos com SQL, raríssimas vezes eu usei Right Join, raríssimas, né? Fala aqui se você é profissional e trabalha com isso, se você tem o hábito de usar o Right Join, porque eu não uso. E fala aqui também se você é uma pessoa que confunde direita com esquerda, eu completamente, né, gente? Beleza? E aí aqui a gente tem, né, o Right Join e por último a gente tem um Full Join. O que é um Full Join? Ele vai trazer tudo de tudo. Né? Tudo que tá aqui, ele traz e deixa todo mundo nulo. A gente também, eu pelo menos não uso muito, tá? Mas é algo que é uma possibilidade que a gente tem ao trabalhar com os joins. Certo, galera? Opa. Isso. Aqui tem um outro macetinho, né? Quando eu quero saber quem eu tenho na minha tabela de clientes que não tem e-mail, eu posso dar um left join aqui e pegar onde a minha chave na segunda tabela, que é a tabela de e-mail, é nula. Então, aqui eu vou trazer, ó, todas as pessoas que não têm e-mail. Chiquinha repete que eu posso dar um distinct para deduplicá-la. Mas eu vou trazer aqui as pessoas que não possuem e-mail, certo? Então, é um macetinho que a gente usa bastante no dia a dia, tá? Ai, muito boa essa aula, né, gente? Eu gosto muito de trabalhar com joins. Aqui eu trouxe um outro exemplo para vocês, que são joins com várias tabelas. Porém,
Vamos ver como esse exemplo tá. Vamos ver se tá bonito. Então, aqui eu tô pegando a minha tabela de cliente, a minha tabela de e-mail, telefone, pedido, item do pedido e o produto. E tô ordenando ainda. Será que ele vai trazer alguém? Ele não vai trazer, por quê? Porque eu não tenho ninguém na minha tabela de item, eu não tenho ninguém na minha tabela de produto. Então, eu vou dar um left join aqui. Quer dizer que ele vai trazer aquelas informações, independente ou não dessas informações. É left, né, Camila? Independente ou não dessas informações existirem. Então, eu posso pegar aqui, ó, do meu pedido, qual que é o aí do meu pedido? É pet. Eu vou pegar aqui do meu pedido, vou pegar o número da nota fiscal, vou pegar a quantidade, eu tenho quantidade? Tenho quantidade total, e vou pegar o valor total. Então, vamos ver se ele vai trazer essas informações para mim. Join com um montão de tabela. Aqui, ó. Opa, vou dar um distinct. Ah, já tem distinct. Então, aqui o Kiko, ele tem vários telefones, ele tem vários pedidos na minha tabela. Aí, todos os pedidos que ele fez, ó, você pode perceber que eu não tenho produto cadastrado para essas pessoas, né? Então, não importa, né? Ele vai trazer esse valor do pedido como nulo. Ai, foi um pouquinho denso, né, pessoal? E quando a gente começa a perceber que o Join é extremamente poderoso, é muito, muito, muito legal. A gente pode trabalhar com o Joy utilizando chave composta. Como assim? Dá uma estudada, dá uma pesquisada como que a gente trabalha com o Joy utilizando chave composta, né? Ou então, né, restrições duplas, tipo, você coloca aqui. A chave é o cliente e a chave pode ser uma outra coisa. E esse cliente tem que ter o ID igual a 2, por exemplo. Vou dar um exemplo aqui para vocês, tá? Não vou dar esse exemplo não, porque eu vou deixar vocês pesquisarem sobre esse assunto. É isso, galera. Nossa aulinha de joins aí. E muito obrigada pela atenção de vocês. Se vocês acharam esse conteúdo super válido, comenta aqui, compartilha com a galera. Dá um joinha, porque isso me ajuda demais a continuar produzindo conteúdo como esse para todo mundo. E muito obrigada. Até a próxima aula.